O alto escalão do governo Donald Trump discutiu a preparação de recentes ataques contra os Houthis no Iêmen num grupo de mensagens, no qual estava também o editor-chefe de uma das principais revistas americanas. Esse fato se tornou público nesta segunda-feira e virou imediatamente um escândalo. Uma série de informações altamente confidenciais, inclusive que tipo de armamento seria utilizado em que momento contra os Houthis, passou num aplicativo de mensagem. Confira. Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic, revelou que o assessor da Casa Branca para a Segurança Nacional, Michael Waltz, o incluiu num grupo dentro do aplicativo de mensagens Signal no dia 13 de março. Estavam no grupo os principais assessores do presidente americano, Donald Trump, e também o vice-presidente J.D. Vance. O jornalista afirmou que a lista de mensagens havia sido formada com o objetivo de discutir o planejamento de um ataque dos Estados Unidos aos rebeldes Houthis do Iêmen. O grupo islâmico tem disparado foguetes contra navios que atravessam o Mar Vermelho, interrompendo parte do comércio global. Goldberg afirma que, aparentemente, ninguém havia percebido que ele estava no grupo. E relata que a cúpula do governo americano discutiu detalhes sobre o tipo de armamento que seria usado no ataque, assim como a localização das tropas responsáveis pelos disparos. Informações que podem colocar em risco a própria operação e a vida dos soldados envolvidos. O jornalista omitiu as conversas que detalhariam a ação, mas publicou mensagens que revelam uma discordância entre o vice-presidente J.D. Vance e um dos principais assessores de Trump. Ele também divulgou as mensagens em que os integrantes do grupo celebram o ataque, que ocorreu no dia 15 de março. Hoje, Trump disse que a operação contra os Houthis foi um sucesso, mas negou ter qualquer informação sobre a presença do jornalista no grupo de mensagens. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Ô, Vitélio, quer dizer que o tio do Zap chegou ao Pentágono? Olha, William, a gente brinca, mas o que aconteceu foi de uma seriedade inacreditável. E logo vindo de quem? Né? Do Trump, que tinha criticado a Hillary por usar o seu Gmail lá em 2016, quando ela era secretária de Estado. O próprio Waltz criticou fortemente a Hillary por ter usado a sua conta privada para informações sensíveis. Todos que participaram dessa cadeia de informações por esse aplicativo, o Signal, cometeram crimes. Todos eles. O diretor da CIA, por exemplo, o Ratcliffe, revelou o nome de um informante dele. Isso não é revelado durante as operações, isso às vezes nunca é revelado, informação confidencial. O J.D. Vance criticou a política externa do Trump abertamente sobre o petróleo, porque diz que o ataque aos Houthis faria o petróleo disparar em cerca de um mês, ou seja, informações sensíveis para a economia também. Todos eles, de alguma forma, mesmo que involuntariamente, é isso que vem sendo dito tanto pelos republicanos quanto pelos democratas na Câmara e no Senado, cometeram crimes. O diretor do Pentágono disse que se um soldado perde um binóculo, uma arma em batalha, ele vai ser responsabilizado por isso e, portanto, autoridades que lidam com temas militares também precisam ser responsabilizadas quando revelam informações sensíveis. Agora, o que não está claro ainda é se o Waltz vai renunciar. Ele foi assessor para contra-terrorismo do Dick Cheney, o vice-presidente durante o governo Bush, mas, de qualquer forma, deve haver uma responsabilização e isso deve vir da Câmara e do Senado, inclusive do lado dos republicanos, William. Ninguém que cobriu qualquer aspecto de defesa e segurança nacional dos Estados Unidos é capaz de se lembrar de um caso como esse. Não há precedente. Eu acho que, claro, a gente como jornalista gostaria de fazer parte do grupo, né? Se compromete em off, né? Isso é uma coisa estabelecida no mundo da relação entre a fonte e o jornalista. O off, em off, me diz em off o que vai acontecer, eu prometo que não digo o teu nome. A gente em off gostaria de fazer parte de um grupo desse. Agora, vamos voltar para o sério, Lorival, que realmente às vezes só mesmo partindo para o descalabro para entender um troço desse. E se perguntar, onde eles estão com a cabeça quando se comportam dessa maneira? Eu acho que esse episódio ele é muito interessante e parabéns por ter trazido ele aqui para o programa, porque ele diz muito sobre o processo de tomadas de decisão do Trump
e das pessoas que hoje em dia gravitam em torno dele e que só podem continuar gravitando se adotarem a mesma postura perante o mundo e perante o governo, né? Você vê que naquele dia em que ele anunciou que queria transformar a faixa de Gaza numa Riviera, ele surpreendeu o próprio Benjamin Netanyahu, com quem ele estava na Casa Branca, né? E segundo relatos, foi no caminho para a coletiva, ou seja, depois da reunião de ambos, que ele decidiu falar sobre isso. Tanto é que o Netanyahu, naquele momento, nem reage, ele ficou ouvindo aquilo ali. Ele ficou ouvindo, né, entre perplexo e divertido e assustado e, enfim, uma série de coisas. Então, só depois que ele adotaria isso, depois de processar essa informação, que se diz respeito ao país dele e aos territórios com os quais ele está em conflito e tal. E isso é o tempo inteiro assim. E o Trump, ele, né, no primeiro mandato dele, teve uma reunião no chamado Tanque, que é o lugar do Pentágono onde eles brifam o presidente, e ele agrediu os generais americanos mais importantes ali, porque achou que estavam tentando lecture him, né, dar uma lição, dar uma aula para ele. E essa é a posição dele em toda conversa séria. Quando outras pessoas tentam brifá-lo seriamente, né, ele sente que a pessoa está pensando que é melhor do que ele. É isso que ele fica pensando. Mas quem se elegeu presidente sou eu, por que essa pessoa acha que pode me dar uma aula? Sem valorizar a especialidade. E da mesma maneira, não valoriza os ritos, né, do poder. Quer dizer, Lorival, eu me recuso a tomar decisões importantes numa discussão de WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp e qualquer outra plataforma, Signal é o caso aí, serve para falar tal dia, tal hora, em tal lugar, marcar coisas objetivas, fáceis. Mas se iniciar uma discussão num grupo sobre algo que vai ter consequências é impensável. Então, mas tem outro ponto que você levantou, que eu queria passar para o Vitélio agora. Quer dizer, óbvio, é absolutamente ridículo, se pode dizer, que uma administração no nível do chefe do Pentágono esteja discutindo detalhes de ações militares aí por esse instrumento. Agora, há algo revelador ali, Vitélio, ao que o Lorival estava se referindo, que é o contraditório nessa tomada de decisão. Não está muito claro, no fundo, qual é o objetivo do ataque aos Houthis. Ou ficou para você? Olha, William, o próprio J.D. Vance questionou o ataque aos Houthis, né? Questionou nesse grupo. A gente ainda não sabe todas as informações que foram divulgadas ali, né? Como vocês falaram, potencialmente colocou em risco a vida dos soldados que entraram em combate. É a maior operação da Marinha dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Os Estados Unidos tinham feito uma coalizão com 10 países para combater os Houthis ali no acesso ao Mar Vermelho e o Canal de Suez. Mas essa operação tem sido feita pelos Estados Unidos apenas e agora estão enviando um segundo porta-aviões para aquela região para continuar os ataques. A operação parece ser pressionar o Irã, por enquanto. O Trump deu 2 meses de prazo para o Irã negociar o seu programa nuclear e já deixou muito claro que se os Houthis continuarem atacando embarcações comerciais naquela região, por onde passa de 12% a 15% do comércio mundial, quem vai sofrer as consequências é a fonte do financiamento dos Houthis, que é o Irã. Por enquanto, os objetivos parecem ser de desarmar o máximo possível a capacidade dos Houthis de atacar as embarcações, mas se continuarem recebendo mísseis e financiamento do Irã, isso vai ser só temporário, William. Nessa troca de mensagens, Lorival, para a gente fechar esse segmento do programa de hoje, há uma referência oblíqua aos europeus extraordinária. Diz assim: Peraí, se não me engano é o Vance que fala isso, se não for você me corrija. Nós estamos resolvendo um problema para eles. Afinal de contas, do nosso comércio exterior não é tanto assim que passa por lá, mas dos europeus vão. Então, peraí, eles vão ter que pagar. Nós estamos quebrando o galho deles. E que é a visão que o Trump trouxe, né? Desde o primeiro mandato dele. Não, a Coreia do Sul vai ter que pagar mais, a Coreia do Sul já paga, vai ter que pagar mais, o Japão vai ter que pagar. A OTAN está pegando carona com a gente, vai ter que pagar, isso é um free ride, não sei o quê. Aí voltou com essa discussão agora. E tudo
todo o olhar deles sobre o mundo passa por essa questão de dinheiro, né? Por isso que tarifas para eles são a grande ferramenta geopolítica e ele não consegue ver nenhuma outra estratégia além dessa. Não consegue ver que um país como os Estados Unidos ele tem aliados exatamente para servirem ali de amortecedores, né, dos conflitos e para evitar ter uma guerra no seu próprio território, né? Assim, isso é algo que não passa pela cabeça dele e dessas figuras que estão lá, que são incrivelmente inexperientes nessa área. Todos eles, nenhum deles tem credenciais para ocupar o cargo que ocupa e tem uma visão muito rasteira do mundo e é só por isso que aceitam estar ali sendo o yes man, né? Falando sim para o Trump em coisas que são inaceitáveis para quem entende dos assuntos, né, da história, da geopolítica, enfim, dos assuntos militares, de defesa, política externa, de comércio exterior. São pessoas muito ignorantes para estar tomando decisões tão importantes e é assustador para nós que estamos aqui, né, sujeitos às consequências dessas decisões, assistir ao modo como elas são tomadas.